Evangelho de João, capítulo de número 7, irmãos. Verso de número 3 até o verso de número 5. Enquanto os irmãos localizam, está aqui conosco a nossa irmã Lívia, que é irmã do Rafael. Cadê ela? Depois nós apresentamos. Ela deu uma saída, a gente apresenta lá. Está lá a irmã Lívia lá no fundo, é irmã do nosso irmão Rafael, congrega ali no Jardim Bartira. Como nós vamos receber a serva do Senhor? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Eu vou contar até 3, irmãos, e nós vamos ler na versão que está na tela. Eu vou contar até 3 e você vai falar junto comigo. 1, 2, 3. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, por esta boa hora. E eu dou graças a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Dou graças a Ti pela vida dos Teus filhos, ó Pai, que vieram aqui nesta tarde, pegaram seus cálices. E neste momento estão, Senhor, em seus lares. Estão, Senhor, assistindo o culto, participando do culto. E daqui a pouco irão também cear conosco. Senhor, esta palavra que o Senhor colocaste ao meu coração nesta tarde. Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração dos teus filhos. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor use, ó Pai, mais uma vez a minha instrumentalidade para que eu possa, Senhor, transmitir a tua palavra. E para que ela, Senhor, venha produzir o efeito para o qual ela foi lançada. Que as nossas mentes estejam, Senhor, levadas cativas a Ti, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E para que possamos receber, ó Pai querido, essa semente que é a Tua palavra, para que ela venha produzir em nós o efeito, Senhor, para o qual ela foi lançada, e para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Eu estava aqui... Eu fiquei a parte da manhã e a parte da tarde quase que toda aqui. E eu estava meditando e pedindo a Deus uma palavra para trazer para o coração dos irmãos nesta noite, neste culto de ceia. E Deus me levou a meditar no Evangelho de João, capítulo de número 7. E mais precisamente no verso de número 5, que vai dizer: pois até mesmo seus irmãos não criam nele. A título de introdução, irmãos, o livro do Evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João, o apóstolo amado. E estudiosos dizem que este livro foi escrito muito possivelmente no final do 1º século. E este livro que João escreveu, este Evangelho escrito pelo apóstolo João, ele tem como objetivo principal inspirar a fé nossa em Jesus como Filho de Deus. O livro de João, ele é considerado o livro mais profundo e espiritual que há na Bíblia. Neste livro, Cristo ele dá a revelação completa de si como sendo Filho de Deus. É neste livro que ele diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Neste livro, Cristo se revela como o Verbo encarnado, que se tornou carne neste mundo e veio a este mundo para nos trazer a redenção e nos livrar da morte e do pecado eterno. Este livro ele vai se distinguir dos outros livros da Bíblia, porque o livro de João, mais da metade dele, o escritor João vai se ocupar nos eventos da vida de Cristo e dos últimos dias do ministério de Cristo aqui na terra. Neste contexto, se os irmãos puderem deixar a sua Bíblia aberta, em que nós lemos, os irmãos de Jesus,
eles estavam dizendo o seguinte para Jesus. Se você olhar aí no verso de número 3 em diante, eu vou parafrasear aqui para os irmãos. Mas os irmãos de Jesus estavam dizendo mais ou menos assim para ele: já que você está fazendo milagres aqui na Galileia e dizendo que você é o Messias, para de se esconder aqui na Galileia. Você não deve ficar aqui na Galileia, já que você faz tantos milagres, que você o faça lá em Jerusalém, que é uma cidade grande. Até mesmo porque quem quer ser visto precisa aparecer. Não é assim que o mundo pensa? O mundo pensa dessa forma, né? Se você quer ser lembrado, você precisa aparecer. Era isto mais ou menos que os irmãos de Jesus estavam falando para ele. Se você quer convencer toda a nação de que você realmente é o Messias, Filho de Deus, enviado por Deus, saia da Galileia e vá em Jerusalém para realizar esses milagres, porque daí lá você vai aparecer para os outros. Mas eles estavam falando isso, irmãos, de uma forma irônica. E o verso de número 5 que nós lemos, ele vai relatar e vai explicar por que os irmãos de Jesus estavam dizendo isto para ele. E o verso de número 5, ele é muito claro. E ele vai dizer que os seus irmãos diziam isto para ele, porque nem mesmo os seus irmãos criam que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. Baseado nessa introdução, eu gostaria de pregar essa noite debaixo deste tema para os irmãos: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Diga assim comigo: a incredulidade dos irmãos de Jesus. O que significa incredulidade? A palavra incredulidade, ela vem do latim incredulitas, que significa a qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita naquilo que ouve. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o incrédulo é aquele que ouve, porém ele não consegue crer, ele não consegue acreditar. É mais ou menos aquele que ouve e ele diz assim: será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que acontece mesmo? Será que Deus faz mesmo? Será que Deus ouve mesmo? Será que existe um Deus no céu mesmo? Será que Ele está aqui mesmo? Mas eu estou aqui esta noite para dizer que Ele ouve sim, que Ele está aqui sim, que Ele faz sim, e que Ele é poderoso para nos dar uma palavra de vida e uma palavra de escape ainda esta noite, em nome de Jesus. Portanto, incredulidade significa ausência de fé, ou é a pessoa desprovida de crença, como por exemplo os ateus. São pessoas desprovidas de crença. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar alguns homens que por algum momento agiram com incredulidade. Então diga assim para essa noite: este problema de incredulidade não é só meu. Existem pessoas que sofrem deste problema também. Abraão, um homem conhecido em toda a Bíblia como pai da fé. Abraão, um tempo de sua vida, ele sofreu com este problema. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 17, verso de número 16. A Bíblia vai dizer que o Senhor chega até Abraão. Ele fala para Sara que a partir de agora ela não chamaria mais Sarai, mas se chamaria Sara. Deus olha para Abraão e diz para Abraão que ele teria um filho. Deus diz assim para Abraão: eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Se
você olhar agora no verso de número 17, Abraão vai se mostrar incrédulo. E Abraão vai dizer assim: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão, um homem reconhecido como pai da fé na galeria de Hebreus 11, como um dos heróis da fé. Quando ele recebeu da parte de Deus uma promessa para a sua vida, Abraão olhou para a sua situação, Abraão olhou para a sua idade, Abraão olhou para Sara, sua mulher, olhou para a idade de Sara. E a Bíblia diz que Abraão riu-se de si mesmo. Abraão olhou para ele mesmo e viu que pelas possibilidades humanas dele, não teria condição disso acontecer, a ponto dele olhar para Deus e pedir para Deus que Ismael, o filho a qual Sara, junto com Agar, se juntou para dar a ele, fosse aquele herdeiro que Deus havia lhe prometido. Abraão neste momento sofreu pela incredulidade, porque olhou para si e viu que ele não tinha condições mais de gerar. Olhou para Sara e viu que Sara não tinha mais condições de gerar. Mas eu quero dizer e quero lembrar a você que quem fez a promessa para Abraão não foi o homem. Quem fez a promessa para Abraão foi Deus. E se ele fez a promessa, pode ficar tranquilo, pode descansar. Não importa o tempo, não importa a idade, a promessa ela vai se concretizar em nome de Jesus. Não importa o tempo que você está vivendo. Quando eu olho para esse texto, eu consigo ver aqui um complexo de inferioridade. Talvez Abraão olhe e fale assim: quem pode ter filho é aqueles de 30, quem pode ter filhos é aqueles de 40. Um velho de 100 anos já não pode mais ter filho. Mas eu quero dizer para você esta noite: não importa a idade que você tem, não importa onde você mora, não importa onde você está, não importa o grau de estudo que você tem, se Ele falou que vai fazer, fica tranquilo, porque Ele vai fazer em nome de Jesus. Olha o ponto da incredulidade de Abraão. Abraão se contentou em ficar com Ismael, em vez de ter Isaac. Tem muitas pessoas se contentando com Ismael, enquanto Deus quer dar Isaac. Tem muitas pessoas se contentando com aquilo que você mesmo faz, enquanto Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida, em nome de Jesus. Ismael simboliza, nesse contexto, o jeitinho humano, porque Deus promete um filho a Abraão e a Sarai. Os anos se passam e essa criança não vem. Sarai vai até Agar e bola uma estratégia com Agar, para que Abraão pudesse então ter um filho. E este menino cresce, esse menino nasce, esse menino vem. Mas o que Deus tinha prometido para Abraão era maior do que Ismael. Eu quero dizer para você esta noite que o que Deus prometeu para você é maior do que Ismael. Deus prometeu algo maior do que Ismael. Deus prometeu Isaac. Deus prometeu o filho da alegria. Deus prometeu coisas maiores para você em nome de Jesus. Então não se contente com aquilo que você sabe, com aquilo que você fez, talvez para ajudar a Ele na promessa. Mas saiba que o que Ele tem para você é maior do que aquilo que você pode pensar, do que aquilo que você pode sonhar e do que aquilo que você pode ver, em nome de Jesus. Outro exemplo de incredulidade que nós vemos na Bíblia, abra sua Bíblia em Números 11, capítulo de número 21, capítulo de número 11, verso de número 21 e 22. Quando Deus informa Moisés de que o povo de Israel seria alimentado por ele, olha o que Moisés diz ao Senhor. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600 mil homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Olha a pergunta de Moisés.
será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados, Senhor? Moisés já tinha vivido, irmãos, os milagres de Deus sobre a sua vida. Moisés já tinha atravessado o Mar Vermelho. Moisés já tinha visto uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Mas quando o povo fica com fome, Deus fala que vai sustentar o povo. Moisés tem um momento de incredulidade e pergunta ao Senhor: será mesmo que o Senhor tem comida para estes mais de 600 mil homens que eu tenho, para sustentar eles durante um mês? Nem se o Senhor matasse todo o rebanho que tem neste lugar, nem que o Senhor apanhasse todos os peixes do mar, teria como ter alimento para este povo. Em tempo de escassez, muitas vezes nós ficamos incrédulos, mas eu estou aqui como servo de Deus, ministro de Deus, para dizer: não importa como Ele vai fazer, o que importa é que Ele vai fazer. Não importa como Ele vai mandar o alimento na sua mesa, o que importa é que Ele vai mandar. Não importa como Ele vai te sustentar, o que importa é que Ele vai te sustentar. Não importa se Ele vai pegar na sua mão direita, na sua mão esquerda, o que importa é que Ele vai te segurar. Não importa se as portas aí fora estão fechadas, o que importa é que Ele pode abrir portas em meio ao caos e em meio à dificuldade. Moisés, um homem experimentado. Eu estou falando isso para que você entenda que muitas vezes nós também podemos viver momentos de incredulidade. Mas nesta noite eu estou te encorajando a tirar esta incredulidade de lado e crer que Deus pode, Deus faz, porque Ele é. É um outro exemplo de incredulidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 24, verso de número 11. Lucas capítulo de número 24, verso de número 11. Esse texto vai narrar da ressurreição de Cristo. Nós estamos hoje aqui para participar da Santa Ceia. E nesse texto vai falar que no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que estavam com ela vão até o sepulcro. E quando chegam aonde Jesus estava ali enterrado, a pedra tinha sido removida e o corpo de Cristo não estava mais ali. E elas saem correndo. Se você olhar na sua Bíblia, no verso de número 9, elas saem correndo ao encontro dos discípulos. E estando ali os 11 discípulos e outras pessoas com ele, elas dão a notícia para os discípulos. E a Bíblia vai dizer no verso de número 11, que tais palavras lhe pareciam como um delírio e eles não acreditaram. Tanto é que 2 dos discípulos depois estão indo para o caminho de Emaús. E Jesus vai se encontrar com eles e se apresentar para eles. Se os discípulos que andaram com Jesus, se os discípulos que viram Jesus ressuscitar, se os discípulos que viram Jesus fazer o coxo andar, o cego enxergar, o mudo falar, tiveram um momento de incredulidade. Esse mesmo Jesus que disse que o templo seria derrubado, mas em que 3 dias ele seria reconstruído, disse a ele por parábolas. Quando eles escutaram a notícia dessas mulheres, eles acharam aquilo um delírio e duvidaram. Apenas Pedro saiu correndo e foi até o sepulcro, e quando chegou lá se maravilhou, porque o corpo de Cristo não estava mais lá. E se não estava mais lá, Ele vive e está no nosso meio esta noite, em nome de Jesus. Se eles tiveram seu momento de incredulidade, Deus me fez aqui esta tarde pensar, porque nós também muitas vezes não temos os nossos momentos de incredulidade. E eu falei: mas Senhor, aí eu vou incentivar a igreja a ter momento de incredulidade? Ele falou: não, você vai incentivar a igreja a crer no meu nome.
porque assim como eu me mostrei para eles, eu vou me mostrar para a igreja também. Assim como eu me mostrei para eles no passado, eu continuo me mostrando da mesma maneira também, porque eu estou vivo, estou assentado à destra de Deus, e aqui do alto do céu eu contemplo a todos aqueles que me servem e me adoram e seguem a minha palavra. E aí ele me levou a meditar no porquê nós devemos crer nele. João capítulo de número 1, abra comigo. João capítulo 1, verso de número 11 ao verso de número 13 vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que eu aprendo aqui nessa noite, irmãos? Deus me fez refletir que o parentesco terreno não garante a vida eterna. Por que você deve crer na palavra de Deus e deve crer em Cristo Jesus? Os próprios irmãos de Jesus, vendo os milagres que ele fazia e vendo aquilo que ele fazia, duvidaram dele. Nós também somos irmãos de Jesus por adoção. Nós temos os nossos filhos, os nossos parentes. E esse texto ele vai deixar muito bem claro que o parentesco terreno não garante a vitória e não garante a vida eterna de ninguém, porque nós temos que crer por nós mesmos. Não adianta se você é filho de pastor, filho de apóstolo, filho de bispo, não adianta se seus pais nasceram na igreja. E se você está aqui essa noite, o que adianta é se você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo, foi até a cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou, para que nós pudéssemos ser adotados como filho do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. O parentesco terreno, ele não garante a minha vida eterna. Eu preciso crer que Cristo deu a vida por mim na cruz do Calvário, e por Ele eu esta noite posso ser chamado de filho de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 8, verso de número 15. Paulo, eu vou parafrasear ele aqui. Paulo vai dizer assim, que nós não precisamos mais, irmão Mário, andar em temor, porque nós não somos mais escravos, porque pela fé nós recebemos o Espírito de adoção, e esta noite nós podemos dizer Abba Pai. Quem pode dizer esta noite Abba Pai? O que quer dizer Abba Pai? Meu papai querido, meu papai do céu, meu papai amado, eu estou aqui esta noite, e eu vim para te buscar, eu vim para te servir, e eu vim para te adorar. Nós não recebemos espírito de medo, irmãos. Nós não recebemos espírito de escravidão, mas nós recebemos o dom da vida que vem de Deus. Nós recebemos a adoção espiritual. Então hoje nós podemos dizer Abba Pai, meu papai querido, eu estou aqui, e eu vim aqui para participar deste memorial, para relembrar a tua morte, mas também para relembrar a tua ressurreição na cruz do Calvário, através da qual por você eu tenho vida, e tenho vida eterna, em nome de Jesus. Nós precisamos crermos para que rios de águas vivas fluam do nosso interior. No livro de João, capítulo de número 7, verso de número 38, Jesus vai dizer assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos entender o contexto a qual Jesus diz essas palavras.
E nós precisamos olhar esse texto não com a visão ocidental como nós temos, mas nós precisamos olhar esse texto com a visão que Jesus tinha do seu tempo. O que é um rio de água viva, irmãos? Água viva era água corrente, ou seja, água renovável. Um exemplo, um rio, a água dele é viva porque ela se transforma, como nós vimos, né? Aquele incidente que teve em Brumadinho, que pegou vários rios, e os especialistas dizem que em 20 anos, outros em 30 anos, outros em 10, né, o rio está despoluído. Por quê? Porque ele tem o rio, a água dele é viva, ele recebe água da chuva, recebe água de vários afluentes, e aquela água ela vai sendo renovada. Então, quando Jesus está dizendo isso aqui, o contexto que Jesus está usando, ele está usando o contexto do tanque batismal chamado Miquivi, que era o tanque de purificação. É o tanque onde João Batista batizava as pessoas, e era onde os judeus faziam seus rituais de purificação. Se os irmãos irem lá no livro de Levíticos, o livro de Levíticos ele tem todos os rituais de purificação. Eu não vou dizer por causa do horário e do tempo, mas os irmãos podem ir lá no livro de Levíticos, e lá tem os rituais de purificação. E depois que a pessoa, irmão Mário, entrava naquele tanque batismal e fazia ali a sua purificação, essa pessoa então estava pronta para ir ao templo, essa pessoa estava pronta para ir para as suas atividades no templo. E quando Jesus fala isso nesse contexto, Jesus ele está dizendo para nós e para aqueles judeus que a transformação que ele quer fazer em nós não é a transformação externa. Eles entravam lá, se purificavam, ficavam limpos e prontos para ir ao templo. Mas quando Jesus fala isso, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo que a purificação que ele veio trazer para a humanidade, que ele veio trazer para mim e para você, não é essa purificação exterior, mas a purificação que ele veio trazer para nós é a purificação interior. Por isso que ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que quem crê nele, a partir de agora, passa a viver em novidade de vida. Quem crê em Jesus, e por isso que é importante, nós temos que crer nessa palavra e crer em Jesus. Ele está dizendo que a partir de agora, passa a exalar o bom perfume de Cristo Jesus em suas vidas. O que ele está dizendo é que aonde você passar, você vai deixar o cheiro de Cristo. Ele está dizendo que aonde você passar, as pessoas vão dizer que bom era estar com ele aqui, porque ele fazia a diferença neste lugar. Como foi boa a passagem dela aqui, porque ela alegrou a minha vida e ela deixou o bom perfume, que eu não sei nem quem é, mas ela tem um bom perfume, ele tem um bom perfume. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que o dia daquele que crê em Jesus não é mais um tédio, mas o dia daquele que crê em Jesus é um dia de constante aprendizado. Deus te toma pela tua mão e cada dia Ele vai te ensinando, todo dia Ele vai te ensinando, e a palavra dEle vai se renovando. Então não tem motivo para o crente viver em tédio, porque Ele tem palavra para alimentar a nossa vida e nos dar alegria constante. O que ele está dizendo aqui, que nós não nos apegamos mais no passado, não, nós nos esquecemos dele e caminhamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Rios de água viva fluem de dentro de nós. Por que nós temos que crer nele, irmãos? Porque quando nós cremos nele, nós não tememos mais o vento, porque sabemos que ele comanda o vento.
que que nós temos que crer nele? Porque nós não tememos mais a tempestade, porque nós sabemos que no meio da tempestade ele está conosco. Por que que nós cremos que crer nele? Para que nós não acreditemos mais em misticismos, não acreditemos mais nas coisas vãs deste mundo, mas acreditemos naquilo que ele nos dá e na palavra dele. Por que que nós precisamos crer nele? Para que nós não andemos mais por vista, mas andemos por fé. Se você crer nele essa noite, se você crer no sacrifício vicário de Cristo Jesus, rios de água viva sairão de dentro de você em nome de Jesus. Você será purificado, você será lavado, você será transformado, você será vivificado. A sua vida vai mudar. Não é como um passe de mágica. Tem pessoas que acham que aceitam Jesus e a vida muda como um passe de mágica. Não, mas de pouquinho em pouquinho você vai olhando você e vai vendo: hoje eu estou melhor que ontem, amanhã você vai estar melhor que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã, porque a palavra de Deus vai sair de você como um rio de água viva, e ele vai tirando todos os embaraços, vai tirando todos os empecilhos, vai tirando todos os medos, vai tirando todos os traumas, vai tirando todas as incredulidades, e cada vez mais nós nos achegamos mais perto dele. Você precisa crer que aquele que desceu do céu, se esvaziou de si mesmo, deixou para trás tudo, a sua coroa de glória, o seu nome celestial, deixou para trás a sua morada, andou na terra como nós, viveu na terra como nós, bebeu água como nós, sentiu fome, sentiu sede, sentiu os açoites. Você tem que crer que ele morreu, mas que ele ressuscitou, que está no nosso meio, e que foi por você, para que você hoje pudesse dizer: eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus. Eu posso gritar esta noite: meu papai querido, eu tenho a quem recorrer no tempo da calamidade, no tempo da dificuldade, no tempo da escassez. Eu tenho a quem recorrer, e este alguém é meu pai, e ele está no céu, e ele está me vendo, e ele não vai me abandonar. Você precisa crer, porque aquele que crê, rios de água viva correm de dentro dele. Você precisa crer para que se cumpra o que está escrito em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 25, que vai dizer assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Portanto, aquele que mente, ele ainda não creu totalmente em Jesus, a ponto desta água cristalina transformar e mudar toda a sua vida e todo o seu entendimento. Você precisa crer para que você possa irar, mas não pecar. Não é isso que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Tem crente que ira e peca, ira e peca. Não, você pode até irar, você pode até ficar nervoso, pode até ficar muito bravo, mas você não pode pecar. Você precisa crer para que você não possa dar lugar ao diabo. Você precisa crer para que aconteça aquilo que Paulo fala aqui aos crentes de Efésios: aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, que não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras para promover a edificação do seu próximo. Aquele que crê, irmãos, em Deus, ele leva uma vida que por onde ele passa, olham para ele e diz: esse aí é diferente, essa mulher é diferente. Olha, essa pessoa, onde passa, você tem bom testemunho dele, onde ela passa tem bom testemunho dela. Que coisa difícil é, irmãos, quando você vai conversar com alguém. Hoje é culto de ceia,
e alguém fala assim: você congrega com fulano e tal? Você diz: congrega. Daí tudo que você ouve falar é: por onde passa só arruma confusão, por onde passa só arruma trabalho, por onde passa só dá trabalho. O que aconteceu com essa pessoa, irmãos? Elas estão igual aos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus andavam com ele ou não andavam? Viviam na casa dele ou não viviam? Porém eles não criam. Está na igreja, irmão Mário, ouviu falar de Jesus, já viu os milagres de Jesus, portanto não creu. E se não creu, continua andando da mesma forma, continua andando do mesmo jeito. Por isso que nós precisamos crer. Crer na palavra de Deus. Ouvir e crer. Crer e ouvir. A fé vem por ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu creio. E como eu não sou incrédulo, mais eu entendo. E quanto mais eu entendo, mais rios de água viva saem de dentro de mim. Mais eu sou limpo, mais eu sou santo, mais eu sou purificado, mais eu sou lavado, mais eu me assemelho com Cristo, mais eu tenho a imagem e semelhança daquele que me chamou. Portanto, esta noite, se entrou alguém aqui incrédulo, se entrou alguém aqui como os irmãos de Jesus, e nós também somos irmãos de Jesus. Se entrou alguém aqui nessa situação, é para você que Deus manda eu falar esta noite. Você não tem motivos para duvidar, você só tem motivos para crer. Assim como ele deu Isaac a Abraão, fica tranquilo, o seu Isaac está providenciado também. Assim como ele alimentou aqueles homens e não deixou faltar comida para ninguém, ele manda te dizer: fica tranquilo, que não vai faltar nada para você também. Assim como ele ressuscitou dentre os mortos, a ponto dos discípulos descrerem e acharem que era um delírio das mulheres, ele diz essa noite: fica tranquilo, que eu estou vivo e estou junto com você também. Fica tranquilo, porque eu ressuscitei, contemplo a sua dor também, sei cada uma delas, e eu intercedo junto ao Pai por ti, em nome de Jesus. Se você se sente abandonado esta noite, ele diz: fica tranquilo, pode uma mãe abandonar o filho, todavia eu, Senhor teu Deus, nunca te desampararei, em nome de Jesus. Fica tranquilo. Se você está passando pelo fogo esta noite, ele te diz: fica calmo, fica tranquilo, você vai passar por este fogo, mas chama alguma arderá em ti, em nome de Jesus. Eu vim aqui para te encorajar a crer nesse Deus poderoso, a crer nesse Deus que faz obras maravilhosas. Se você estiver passando pelas águas, fica tranquilo, ele nunca te prometeu te livrar das águas, mas ele te prometeu livrar você nas águas. Fica tranquilo, você não vai se afogar. Fica tranquilo, água nenhuma vai te submergir. Fica tranquilo, em nome de Jesus. Se ele te convidou para entrar nesse barco com ele, se ele te alistou para você andar com ele, fica tranquilo. Pode os infernos se levantar, pode o diabo e toda a potestade do mal se levantar, mas se você crer nele, ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Se você crer nele, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você crer nele, você vai estar abrigado à sombra do esconderijo do Altíssimo, e nada vai lhe acontecer. Mas para isso, você precisa crer naquele que deu a vida na cruz do Calvário, que amou eu e você de tal maneira, a ponto de dar o seu filho para morrer por mim, morrer por você. Mas nós temos uma notícia boa, que ele não está morto. A tumba de todos os outros tem na sua lápide o nome, a data de nascimento e a data da morte, mas na de Jesus está escrito: o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, em nome de Jesus. E se ele ressuscitou, ele está aqui. É noite de você crer no poder de Deus, é noite de você crer na salvação,
É noite de você crer no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. É noite de você crer no sangue que foi derramado para resgatar eu e você. É noite de você crer no corpo de Cristo Jesus. É noite de você crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você precisa ou daquilo que você pode enxergar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você pode fechar os seus olhos aqui esta noite. Você que está na sua casa, o Ministério do Louvor, eu quero orar por você. Aleluia. Talvez você não está aqui no culto, talvez você está na sua casa, e Deus trouxe essa palavra para transmitir ao teu coração. Talvez por causa de tudo isso você está passando por um tempo de incredulidade. Você está como Moisés, dizendo: Senhor, nem que o Senhor matasse todos os gados do campo, nem que o Senhor pegasse todos os peixes do mar, eu acho que não daria para o Senhor alimentar todo este povo durante um mês. Talvez você está na sua casa dizendo: Senhor, com essa idade não tem mais o que eu possa fazer. Senhor, com essa idade eu não consigo mais trabalhar. Senhor, com essa idade, quando passar tudo isso, quem vai me contratar? Senhor, com essa idade que eu tenho, não dá mais para mim fazer. Talvez você esteja na sua casa como os discípulos, não acreditando que Deus ainda pode ressuscitar os mortos. Mas nessa noite Deus me traz aqui com uma palavra dizendo que se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Talvez você está na sua casa desenganado pelos médicos, e eles disseram que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você esta noite: receba em nome de Jesus. Se você crer, você vai ver a minha glória. Talvez você está desenganado pelos da sua família. Olharam para você e disse: esse daí não vai dar em nada, esse daí não vai ser nada. Mas Deus está dizendo: se você crer, você vai ver o que eu posso fazer. Talvez você está aí frustrado, porque a sua empresa está encaminhando para a falência. E talvez você está dizendo: não há mais o que eu possa fazer. Mas Deus está dizendo: se você crer, você vai ver que eu posso ressuscitar mortos. Se você crer, você vai ver que eu posso fazer. Se você crer, você vai ver que eu posso tirar da onde tem e colocar aonde não tem. Se você crer, você vai ver que eu posso fazer algo que vai deixar você boca aberta. Se você crer, você vai ver que eu sou o Deus que sempre estive com você. E esta noite eu posso abençoar a sua vida. Eu posso te tirar do cativeiro. Eu posso te tirar desse cenário, simplesmente porque eu sou Deus. Eu venho trazer uma palavra para você que está triste, para você que está muitas vezes não sabendo para onde correr. Eu venho te trazer uma palavra. Corra para os braços do Senhor esta noite em nome de Jesus. Ele pode te ajudar. Ele pode nesta noite acalentar o teu coração. Ele pode nesta noite te dar um escape. Ele pode nesta noite prover a tua casa, prover a tua família. Mas para isso você precisa crer. A Bíblia vai dizer que Jesus saiu de Nazaré, porque lá ele não era honrado. Lá os seus irmãos não criam em seus milagres, e ele precisou sair de lá. Mas se você crer na sua casa que Ele é o seu Deus e que Ele pode fazer, eu quero profetizar sobre a sua vida que este tempo de angústia vai passar, este tempo de dificuldade vai passar, este tempo de desespero vai passar, e rios de água viva fluirão de dentro de você, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa acreditar. Senhor, estamos na tua casa, Pai, diante, Senhor, da tua presença, ó Pai querido, essa noite.
E aqui, ó Pai querido, estão os teus filhos que daqui a pouco participarão desta Santa Ceia. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão, Senhor, à beira do desespero. Eu sei que tem pessoas que não creem, Senhor, mais em nada, porque o Senhor falou isto ao meu coração esta tarde. Eu creio que tem pessoas, ó Pai querido, que estão, Senhor, à margem, ó Pai querido, do abandono, acreditando que o Senhor os abandonou. Todavia o Senhor me falou esta tarde que o Senhor jamais esqueceu um dos teus. E o Senhor me alertou, ó Pai querido, que nós devemos crer que em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas, o Senhor continua conosco. Porque o Senhor bem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E é nesta palavra, ó Pai querido, que nós cremos. E é em cima desta palavra, ó Pai querido, que eu oro pelos teus filhos. Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, derramar sobre nós a tua misericórdia, e que nós possamos crer, ó Pai querido, em ti. Que nós possamos confiar, ó Pai querido, piamente, ó Pai, na tua palavra, e crer que para todo dia de choro, para toda noite de choro, há um dia de alegria. E crer, ó Pai querido, para que uma noite, ó Pai querido, de lágrimas, há, Senhor, um amanhecer, onde o Senhor se manifesta, e a solução para o problema chega, a solução para a dificuldade chega, e o Senhor se manifesta através dela. Senhor, acrescenta, ó Pai, a nossa fé, para que nós possamos, ó Pai querido, viver o melhor que o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver, ó Pai querido, debaixo da tua graça. Assim eu te peço, ó Pai, assim, ó Pai querido, nós te clamamos, assim eu te suplico, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, aleluia, adore ao Senhor, adore ao Senhor.